Estão ouvindo, pessoal? Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim, sim, professor. Opa. Legal. Bem, vamos voltando aqui. Como é que nós estamos aqui? Estamos só com 6. Deixa eu, enquanto você está chegando o pessoal, deixa eu pegar um pouco mais de água, que já acabou a minha água aqui. Ainda estamos com 9. O pessoal está meio lento hoje, hein? Bem, vamos continuando aqui, vai. Contribuição, então, é alguma coisa para uma destinação específica. Por exemplo, às vezes tem pessoas aqui que têm um imóvel, uma casinha na praia, lá em Itanhaém, Peruíbe, coisa do tipo. Eu mesmo já tive há um tempo atrás. E geralmente não é calçado. É rua de terra, né? E aí, com o passar do tempo, o pessoal cisma, vamos calçar essa rua, vamos calçar essa rua. E aí você vai pagar uma contribuição, tá? Ou seja, não é a prefeitura que vai dar aquele calçamento, não. É os moradores daquela rua que vão pagar pelo calçamento. Tá? Então, a prefeitura cobra uma taxa, cobra uma contribuição, né, a respeito desse calçamento. Tem aquilo que a gente chama de empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é alguma coisa obrigatória que você tem que pagar, tá? Mas é só numa situação específica de guerra, calamidade. Então, durante a pandemia, se falou muito de cobrança de um empréstimo compulsório. No final, o governo achou que isso daí era uma furada. Nós já passamos isso daí, pessoal, no chamado Plano Cruzado. Os pais de vocês passaram isso, em que o governo foi lá, era o governo do Collor, ele tirou toda a grana de todo mundo dos bancos e deixou R$ 50 para cada um. Então, você tinha aplicação financeira, sabe? Tinha gente que tinha vendido imóveis, casa, tudo mais, tirou toda a grana e deixou R$ 50. Então, qualquer ideia brilhante, né? Um economista brilhante, tá? Era vamos fazer uma liquidez, enxugar a liquidez do mercado. Tirando dinheiro, você enxuga a liquidez, acaba a inflação. Quase que ele matou a população. Foi simples assim. Tá? Por quê? Porque ele tirou todo o dinheiro de todo mundo. Falou, está todo mundo com o dinheiro guardado, está escondido. Então, empréstimo compulsório. Até hoje tem processos rolando com isso daí. Tá? Por quê? Porque, e aí? E a devolução, como é que ficou? Devolveu, mas devolveu sem correção, sem juros, sem nada.
Não? Se pagou um imposto inflacionário gigantesco em cima disso. Inflação também é Sem, imposto. sem contar aí aquele caso de corrupção dos Marajás, né? É, o, o Collor, ele caiu como presidente, foi basicamente por causa disso. Marajá sempre teve, tem, sabe? Hoje em dia, os ministros do Supremo são marajás. Os juízes, o jurídico, a parte jurídica, são todos marajás. Os caras ganham. Não tem esse teto. Esse teto é para mortais. Esses caras são todos marajás. Ninguém fala nada, ninguém consegue mexer. Eles vêm, eles são donos da lei, né? Eles conseguem se autoproteger. Então, não foi isso que derrubou o Collor. O que derrubou o Collor foi que ele tirou a grana de todo mundo. A partir desse momento, ele perdeu a sustentação popular. Ninguém, sabe? Pô, você vai sustentar um cara que roubou sua grana? E aí? Não dá. Pergunta para os pais de vocês. Foi aí que ele caiu. Primeira desculpa que deram, vocês terem uma ideia, tá? Ele foi condenado na Câmara por causa de um Fiat Uno que não tinha da onde que surgiu. Pô, cá. Então, esse Fiat Uno ele foi obra de corrupção. Um Fiat Uno. O cara precisa ser muito pé de chinelo para cair por causa de um Fiat Uno. Ele caiu por causa de um Fiat Uno. Ou seja, não é que ele caiu por causa de um Fiat Uno, ele perdeu a sustentação política. Toda a sustentação política dele foi para o espaço. E o resto foi achar uma desculpa. Se o cara não tem sustentação política, qualquer desculpa vai. O Bolsonaro, toda hora os caras estão entrando com pedido de impeachment. Não vai. Por quê? Porque ele tem uma sustentação política, uma sustentação popular muito forte. Então, ninguém vai contra. Agora, quando o cara perde a sustentação, quando algum governante perde a sustentação política ou a sustentação popular, ele cai. Aconteceu isso com o Collor, aconteceu isso com a Dilma. Eles perderam a sustentação popular. A partir desse momento, eles caíram. Nos outros países, isso é muito comum de acontecer, tá? Países que são parlamentaristas, tá? Quando o presidente ele perde o seu suporte parlamentar, automaticamente é convocada uma nova eleição. Independente se ficou 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês. Independente disso, a hora que ele perde a sustentação parlamentar, é convocada uma nova eleição. E aí, você vai ter que ter também uma reforma política. Não dá para ter isso tendo 40 partidos políticos que nem nós temos aqui no Brasil. Quem consegue uma sustentação parlamentar com 40 partidos políticos? Não dá. É inviável. Tá? Poxa, cada um pensando uma coisa. Não dá, não dá. Não pode. Você tem que ter aqui, no máximo, de meia dúzia a 10 partidos políticos. E 10 já é muito. Por quê? Porque o governo, quem está no governo, tem que se articular com cada um desses partidos. Se se articular com meia dúzia, não é tão difícil assim. Nos Estados Unidos, o presidente se articula com 2 partidos, democratas e o republicano. É fácil, relativamente fácil você se articular com os 2. Meia dúzia já é difícil. 10, 40, sinto muito. É por isso que não se aprova nada na Câmara, no Senado, tudo que é de interesse do país. É outro negócio, eles não levam em consideração o interesse do país. Levam em consideração o seu interesse. Vem cá, o que eu vou ganhar com isso? Eu ganho grana? Não. Eu ganho holofote? Não. Então não vou votar. País que se ferre. Isso que pensa hoje um político, um deputado, um senador. Ele não está nem um pouco preocupado com o país. Não estou falando, mas você tem que ser capacho do governo. Nada disso.
Você tem que ver, isso é bom ou é ruim para o país? Isso é bom. Então, dane-se o governo que está lá. Vamos aprovar. Não. Que o pessoal pensa em mim. Isso é bom ou é ruim para mim? Ah, isso é indiferente. Então, não vou me queimar. Não vou. Não vai. Ah, é ruim. Então, vou reprovar. Tá? Eles estão pensando, tá? Em si próprio. Não estão nem um pouco preocupados. É por isso que essa reforma tributária não sai. Não tem interesse. Por quê? Porque mexer na reforma tributária, você vai mexer com imposto de Estado, imposto de município e imposto federal. É muita gente para brigar. Tá? É muito desgaste político. Político, deputado, senador, você acha que eles querem desgaste político? Você acha que eles querem ficar se desgastando? Não vão se desgastar. Porque se ele se desgastar muito, ninguém vai votar nele no ano que vem. Então, para que ele vai se desgastar? Tá? Bem, é um problema isso no Brasil. Isso que é um problema. Tá? Nós estamos aqui numa crise, tá, pessoal, por conta disso. Os partidos, muito partido político, muito interesse em jogo, o governo não consegue fazer uma coalizão, não consegue aprovar nada, tem matérias importantes que está rolando, que nem a tributária, que nem a reforma administrativa, que está rolando, não sai. E é do interesse, não é interesse do governo, é interesse da população, isso tudo, porque um imposto, quem está pagando sou eu, são vocês. Tá? Reforma administrativa que nem o colega falou aí, os Marajá. É a única coisa que consegue diminuir Marajá é a reforma administrativa. Tá? Vai ter uma briga, os funcionários públicos vão se levantar, mas, pessoal, 99% dos funcionários públicos ganha merreca. Agora, tem 1%, ou 2%, ou 5% que são os marajás. É o cara que estoura os tetos, né? E tem um monte de gente que estoura teto, principalmente do judiciário, mas também do legislativo, um monte de gente estoura teto, tá? E aí, bem, taxas. Taxas também são tributos. Eles são cobrados por alguma atividade de fiscalização do poder de polícia. Então, é a taxa de licenciamento, a taxa de coleta de lixo, a taxa de registro de empresa, a taxa de emissão de documentos. Taxa, pessoal, eu acho justo. Você quer o serviço? Você paga pelo serviço. Acabou. Tá? Então, tem uma justiça aí. Você precisa tirar a carteira de habilitação. Então, você vai pagar uma taxa para tirar essa carteira de habilitação. Você não é obrigado a tirar. Você está querendo? Então, você paga a taxa. Tem algumas que vêm aqui. A taxa de coleta de lixo ele está embutida no seu IPTU. Você pega o IPTU lá, está a taxa de lixo. Não adianta você falar, não, eu não quero que colete meu lixo. Não tem isso. É compulsório. Você vai ter que pagar. Tá? Por quê? Porque é aquele típico imposto que é cobrado não pelo serviço, mas pela disponibilidade do serviço. Quem tem uma linha celular pré-paga, tá? Ele paga. A minha celular, para usar 24 horas, dá para ficar ligando 24 horas durante o mês inteiro. Ou seja, calcula o número de horas que eu posso ficar falando. Eu não uso, pessoal, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, vai, de celular. Mas a minha linha celular tem direito a isso, dá direito a eu levar para os Estados Unidos, aliás, para toda a América, né? Eu posso levar para toda a América, falar o quanto quiser, de qualquer lugar,
tem internet móvel, mas eu pago uma taxa. Quer eu use, quer eu não use. É o custo da disponibilidade. Não adianta eu chegar lá e falar, mas eu não quero, eu só quero 15 minutos. Tá bom, só 15 minutos por dia? Tem problema, mas você vai pagar a mesma coisa. Então não quero. Então, se não me diminuir nada, não tem interesse. Por quê? Porque não adianta, você tem a disponibilidade, é a disponibilidade que você está pagando. Então, essas são as taxas que a gente vê. Tem contribuições de melhorias, tá, pessoal? Quando tem alguma obra pública, na realidade eu tinha feito aqui, falado de contribuições, né? Mas o nome é específico, é contribuições de melhorias. É aquilo que eu falei do asfaltamento, ou quando vai fazer alguma coisa em uma determinada região que vai beneficiar todo mundo, uma praça, alguma coisa. A prefeitura, ela pode cobrar uma taxa dos moradores. Você vai ser beneficiado, então você vai pagar uma parte. Vai pagar. Mas você vai pagar num período específico e acabou. Não é para sempre. É só para cobrir aquele custo. Tem contribuições que a gente fala que é parafiscais, ou seja, não é do governo. São de entidades que não é nem do governo, não é governo, mas também não é privada. Como diria, um Frankenstein aí, né? Tipo, SESI, SENAI, SENAC, tem um monte, começa tudo com S, né? Então eles falam as irmãs S, tá? Acho que são 7 ou 8 entidades desse tipo, em que as empresas contribuem, por exemplo, SENAC e SESC, o comércio, SENAI, a indústria, e aí vai, tá? Essas contribuem para essas entidades, e essas entidades, elas têm coisas sociais, têm coisas, por exemplo, o SENAC, ele tem até faculdade, se não me engano, tem alguns cursos universitários. SESC é mais recreação, então vocês têm aí um monte de centro de SESC, tem teatro, tem cinema, está tudo fechado, né? Mas tem teatro, tem cinema, biblioteca, tem um monte de coisa. Senai tem um monte de curso, inclusive para nós engenheiros, tá, pessoal? Tem curso. Quando eu fiz faculdade, isso há 40 anos atrás, tá, pessoal? Eu fiz lá na FEI. Não estava pronto ainda o laboratório de usinagem. E eu fiz o curso no Senai. Eles tinham um curso de usinagem, era obrigatório para nós. Aí, no sábado de manhã, eu ia para o Senai e eu fazia o curso de usinagem no Senai. Foi muito legal, tá? Eu aprendi muito. Foi um acordo que foi feito entre a faculdade e o Senai para a gente fazer esse laboratório de usinagem lá no Senai. Então, mas eles têm um monte de cursos, um monte de coisas interessantes aqui, cursos técnicos, né? Bem, essas são as contribuições para fiscais, tá? O tributo, de acordo com a Constituição, ele não deveria ser cumulativo, ou seja, não posso cobrar imposto sobre imposto. Na prática, a gente vê um monte de imposto que é imposto sobre imposto, que é sobre imposto. Então, você paga um imposto, você não paga 2 vezes, você paga 3 vezes. Porque é um imposto sobre imposto e mais imposto sobre o imposto. Então, você paga 3 vezes a coisa, né? Típico do IPI e do ICMS. Você paga IPI em cima do custo da mercadoria, do valor da mercadoria. E o ICMS em cima do valor mais IPI. Ou seja, em cima do IPI, você estão cobrando ICMS também em cima do IPI. Tá? Você pagou imposto sobre imposto. O imposto não deveria ser cumulativo. Esse não cumulativo é o seguinte: imagine uma cadeia produtiva. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tem. Olha só o que acontece, tá, pessoal?
Vamos supor que eu tenho uma cadeia produtiva. A empresa 1 produz a matéria-prima, o mais primário possível, que vai vender para a empresa 2, que vai... Imagina aqui, ó, aqui é minério de ferro, que vai vender para a empresa 2, que vai pelotizar esse minério de ferro, que vai vender para a empresa 3, que vai fazer ou ferro fundido, que vai vender para a empresa 4, que vai fazer aí uma liga de aço, que vai vir em chapa, que vai para a empresa 5, que vai cortar as chapas de aço, fazer vergalhões, que vai para uma empresa 6, que é uma construtora que vai construir um imóvel que vai ser consumido pelo consumidor final. Nós temos aquilo que a gente, engenharia de produção, a gente conhece, tá? É a cadeia produtiva. Nessa cadeia produtiva, ela pode ser de tamanho gigantesco. Muitas vezes, a empresa não tem nem ideia do tamanho da cadeia produtiva que está relacionada com ela. Ela conhece só o elo anterior. Os elos antes, muitas vezes, ela não conhece. Pois bem, vamos imaginar aqui o seguinte. Essa empresa... Essa empresa, ela vai vender um minério de ferro por R$100 para outra empresa. E vai pagar 10% de imposto, ou seja, R$10. Essa outra empresa, ela vai calcular, ela vai processar tudo mais, vai usar aquela matéria-prima, vai incorporar mão de obra e mais matérias-primas, e vai vender por R$142. Incorpora uma margem de lucro e vai vender por R$142. Vai pagar 10%, R$14,29. Que vai ser comprado pela empresa 3, que vai beneficiar, vai botar uma margem de lucro e vai vender por 204, vai cobrar 20,41. Que vai para a empresa 5, 291, 416. No final das contas, é vendido para o consumidor final por 416. E olha o imposto, cobrou 10, 14, 20, 29, 41, cobrou 115%, R$115. Ou seja, esses R$115 corresponde a 27,7%. Ah, mas o imposto não era de 10%? Sim, o imposto era de 10%. Mas, por causa da cadeia produtiva, ele virou 27,7%. E se ela fosse ainda mais comprida, essa cadeia, ia ainda ser maior. Isso é porque está acumulando imposto. Como funciona nas empresas? Os impostos que não são cumulativos, que nem IPI e ICMS, é o seguinte: esse cara vendeu por 100, pagou 10% de imposto, 10. Esse cara beneficiou 128. Só que o que acontece é o seguinte: ele vai pagar 10%, mas ele desconta esses 10. Então, ele vai pagar só a diferença, só o que ele incorporou a mais nesse produto. Ele incorporou 28,57, 10% de 28, 2,86. Tá? Então, quando ele for calcular o imposto, ele fala, olha, meu imposto é de 12,86, mas eu tenho a nota fiscal do meu fornecedor que eu paguei 10, que prova que eu paguei 10. Então, como eu paguei 10, eu vou me creditar desses 10 e vou pagar só a diferença, 2,86. E para ele montar o preço dele, ele não montou o preço em cima de 100, ele montou o preço em cima de 90. Por quê? Porque esse 10 ele ia recuperar. Então, a margem que ele colocou aqui foi em cima de 90, não em cima de 100. Tá? Porque ele sabia que esse 10 ia recuperar. O preço dele não ia ser 100, ia ser 90, o preço final dele. Tá? Então, ele fez em cima de 90, porque ele recuperava 10. E foi feito a mesma coisa na cadeia inteira. Se a gente pegar for ver, no final, eu estava usando a mesma margem, tá, de contribuição para os dois casos. No final,
o consumidor final vai pagar 273 e não 416. E a margem é a mesma. Por quê? Porque o imposto final ele ficou realmente em 10% do valor final. Então, isso é o que a gente chama de recuperação de imposto. A empresa recupera o imposto que foi pago no elo anterior, tá? E com essa recuperação, pagamento. E aí é que está o grande pau aqui no Brasil. Por quê? Porque o ICMS é recuperado. Legal, puxa, que bacana, que bom. Agora, imagina o que acontece se eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, eu vendo um produto para um cara do Rio de Janeiro. Aí eu pago imposto para o estado de São Paulo. O cara lá no Rio comprou, ele tem direito, é uma indústria lá, ele tem direito a se creditar. Ele vai se creditar do estado do Rio? O estado do Rio fala, espera um pouquinho, eu não vi essa cor do dinheiro. Como é que fica? Como que eu vou acreditar se eu não vi? Não, mas aí ele tem que se creditar de São Paulo. Imagina o pau que dá isso daí. Tá? Então, todas essas mudanças é por causa disso. Porque começa, não, mas você vai para um outro estado, não sei o quê. Vocês podem ter visto, muitas vezes, propaganda, principalmente de carro, valor final do carro, tanto. Embaixo está em letras pequenas. Para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, como? Porque tem estado que o cara vai pagar mais por conta desses problemas. E você vai mandar para lá, mas aí você tem que a alíquota de lá é maior, mas aí você paga a desconta de quem? Isso é um problema, é complicado. É por isso que tem tanta gente trabalhando no tributário das empresas, porque ele tem que ver, para cada estado é uma legislação diferente, para calcular o crédito do imposto. E aí, a empresa tem direito, mas quem que paga esse crédito no final? É o estado de origem, é o estado de destino. Aí o estado de destino fala, se é para pagar o crédito, eu também quero um pedaço do imposto de renda que a origem pagou. E aí começa o pau. Tá? Então, já viu. Os principais impostos são o IPI, que é um imposto federal, tá? Ele vai de 0 a 300%, mas essas alíquotas muito altas é para coibir, é para cigarros, bebidas, tá? Por quê? Porque ele pode ser alíquota zero. Atualmente, o combustível está com alíquota zero. A alíquota de IPI é zero. Por quê? Para não onerar mais o combustível. Esse imposto, tá, pessoal? Ele é um imposto que ele, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver, tinha uma classificação para ele, agora eu perdi, tá? Não estou com aqui, deixa para lá, tá? É, ele incide sobre o preço sem ICMS. Então, o que acontece? E ele deve ser calculado primeiro. Então, tem aquilo que a gente chama de base de cálculo, tá? Então, o comerciante fala, olha, eu quero vender por 1.000. 1.000 é o preço. Em cima desse 1.000, eu vou colocar a alíquota de IPI. Então, vamos supor que seja 10%. Coloco 10% em cima do 1.000, meu IPI é de 100 e meu preço final é de 1.100. Tá? A base de cálculo do IPI, essa base de cálculo, é o valor das mercadorias, mais o valor de despesa acessória, mais o valor do seguro. Tá? Dentro desse valor das mercadorias está o lucro da empresa e está tudo. Legal. Então, o IPI
É facinho de calcular. O ICMS. O ICMS é um imposto estadual, tá? E, pessoal, por favor, deixa a presença aí, por favor, já está apitando. Eu vou falar até o final, tá? Mas me deixa a presença. O IPI, ele é estadual. A alíquota, ela vai de 7% e até 25%. Só que essa alíquota, ela é aquilo que a gente chama de cobrada por dentro, não é por fora. Então, esse 7% e esse 25%, ele é fictício, porque esse 25% ele chega a 32%. Como assim? É porque você cobra por dentro. Eu vou mostrar daqui um pouquinho. Tá? E ele pode variar para o mesmo produto, a alíquota pode variar de estado para estado. É por isso que tem essa briga por causa de combustível, né? Cada estado cobra de uma maneira diferente. Tá? E ele tem que ser verificado na Secretaria da Fazenda de cada estado, e todo estado está mudando a toda hora. Então, se você pega, cada estado muda 200, 300 vezes por semana, 10 mil vezes, 10 mil alterações por mês que nós vamos ter aí de todos os estados. Tá? Ele é cobrado por dentro. Por quê? O IPI é cobrado por fora. Em cima do preço, eu coloco 10% e chego no preço final. Agora, o IPI, ele é cobrado o seguinte, já tem que ser, ele está embutido, ele tem que ser embutido dentro do preço final. Ele está embutido no preço final. Então, vamos supor que aquela mercadoria seja de 1.000. Tá? 1.000, tá? É a minha base de cálculo agora do ICMS. Não é esse 1.000. Esse 1.000 seria o 1.100 aqui do IPI, tá, pessoal? Então, 1.000. Vamos dizer que o imposto ICMS seja de 18%, tá? Para eu calcular realmente qual que é o valor do imposto, tá? Eu tenho que usar essa formulazinha aqui, ó. Olha os 18% aqui, ó. Então, 1 dividido por 1 menos 0,18 menos 1. Vocês vão ver que a conta, 18%, equivale a 21,951%. 25% equivale a 33,3333%. Tá? Então, em cima desse 1.000, desse 18%, eu vou pegar 21,951%. Ó, 18 virou 22%. É o fim da picada, né? Total do ICMS, 219. Então, meu preço final tem que ser de 1.219. Vai ter 219 de ICMS. Então, ele é cobrado por dentro, que a gente fala. Ou seja, no preço final, já tem que ter o ICMS. No IPI, não. Ele é por fora. Por quê? No preço, eu vou colocar mais o IPI. Facinho de calcular. Esse não. O preço final já tem que estar com o ICMS dentro. Então, tem que se calcular. Por quê? Porque o governo vai chegar ao seguinte, em cima de 1.219,512, vou cobrar 18% em cima de 1.219. Que, na realidade, em cima de 1.000, é 21,95. Esses 18 está em cima de 1.219. Mas em cima do preço base é 22%. Deu para entender, pessoal? Deu, professor. Então, é essa loucura aqui, tá, pessoal? E, no fim, nós temos um imposto de renda. Imposto de renda pessoa jurídica, tá? Que tem 4 casos para empresas, tá? Tem o simples, que é para empresa com valor anual menor que 2,4 milhões. Valor presumido para empresa com lucro anual menor que 48 milhões. Lucro real
é quando se calcula, faz aquele balanço demonstrativo de resultado certinho, e calcula a porcentagem em cima daquele, daquele valor. Isso é para a empresa com maior lucro anual superior a 48 milhões. E lucro arbitrado é o seguinte, quando a empresa não tem uma escrituração contábil legal, o fiscal pode falar o seguinte, olha, eu acho que deve ser 10 milhões o seu imposto. Arbitra. É problema seu provar que não é. Você não tem a escrituração contábil certa, se vira. Prova que não é. Eu estou arbitrando em 10 milhões. Tá bom. E aí é briga na justiça até não poder mais, né? Bem, esses são os principais impostos, tá? Tem outros impostos, né? A gente falou aqui da margem, né? É o markup que a gente chama. Então, a gente vai trabalhar em cima de markup, mas tudo bem. A semana que vem, nós vamos mexer na planilha para fazer alguns cálculos. Pergunta que o pessoal faz. Ah, legal. Posso usar isso na empresa do meu pai? Pelo amor de Deus, não. Porque está toda hora mudando. Tá? Então, consulte um contador de confiança. Isso é para vocês terem uma base de como é que é. Não é para usar realmente numa empresa. Por quê? Porque você precisa ter um tributarista lá. Isso toda hora está mudando. Tá? Então, mesmo com os valores das alíquotas, eu não sei qual é hoje. Ele muda de estado para estado, de condição para condição. Estão brigando aí. Tem estado que diminuiu o ICMS sobre combustível, por exemplo. Tem estado que não diminuiu. Uma bagunça. Bagunça completa. Tá bom, pessoal? Perguntas? Por enquanto não, professor. Tranquilo, Obrigado. professor. Então, me deixem a presença e muito obrigado. Deixa eu já preparar aqui. Preparar os vídeos. Tá? Oi, professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.